Boa noite, Fê. Sejam bem-vindos. Boa noite, Janaína, Evandro, Eduardo, família da Vanessa. A gente vai dar início e a palestra ficará gravada e depois a gente divide o link lá no grupo. E a gente vai fazer uma oração inicial aqui, vamos orar. Depois a gente passa para a sua família, Fê, para que vocês dirijam para a gente a palestra, tá bom? Você ora para a gente, amor, por favor? Querido Deus, mais uma vez te louvamos por mais um dia, te agradecemos pelas bênçãos. Nesse momento queremos agora invocar a presença do Espírito para dirigir a palestra do Colombo, da, da Fê, que tudo possa ser para a honra e glória do teu nome, agradecer às famílias, que nós possamos ter a necessidade do Espírito Santo. Isso nós o fazemos e colocamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é com vocês, Fê. Então tá, vou compartilhar aqui, compartilha para mim, Isa. Estão vendo aí? Estamos, tudo certinho aqui. Tá vendo? Então tá. Então, boa noite a todos e Deus abençoe a todos, né? Que nos abençoe nessa noite. E o título, então, né? A Doris pediu que a gente trouxesse, então, alguma coisa a respeito do feminismo. E aí, então, esse título surgiu, né? A partir de uma palestra, uma igreja, uma menina, uma amiga, né? Uma mulher do Ministério da Mulher, viu há um tempo atrás, me solicitou uma palestra para as mulheres e naquele momento, então, ela me deu o título, né? Ela pediu que falasse a respeito do verdadeiro empoderamento. Acho que alguém está com o microfone ligado, era bom desligar para, não sei se para vocês, mas para mim está dando um eco aqui. E ela pediu que falasse a respeito do verdadeiro empoderamento. E aí, eu confesso para vocês que essa palavra, empoderamento, ela me incomoda um pouco. Mas a pessoa pediu que a gente falasse a respeito de empoderamento feminino, né, dentro da igreja, ou de uma perspectiva cristã. Então, como fui solicitada a respeito disso, a gente foi pesquisar a palavra, ou estudar um pouquinho a palavra empoderamento, né? E a partir, então, disso é que veio, assim, a base dessa palestra de hoje, né? Então, o título seria Empoderada, né? Ou Virtuosa. Como é que eu passo, filho? Sim. Olha, era para estar passando. Um pouquinho aqui, então. Não passou aqui a nossa... Vamos compartilhar de novo? Uhum, Vou botar a segunda aqui. Deu certo. Vamos lá. Isso. Deu. Então, tá. Aqui, ó, filho, só passar aqui. Vamos lá. A Isa vai... Senta aqui no colo. As meninas vão nos ajudar essa noite, né? Empoderamento, então, né? O que quer dizer a palavra empoderamento? Receber poder, autoridade, influência, autonomia e afirmação. Estar habilitado a realizar algo ou alguma coisa. Elevar o status ou poder de alguém no nível mais alto. Gostaria que lembrassem desse conceito, pois a gente vai falar mais sobre ele no final da palestra. Empoderment, psicólogo norte-americano Julian Rappaport. Isso. Foi ele que falou essa palavra, foi a primeira palavra. Isso, foi lá, então, um psicólogo norte-americano foi que, então, iniciou essa palavra, né, e ela veio, então, para o Brasil um tempo depois. Em 2016, essa palavra empoderamento, ela foi a palavra mais procurada ou mais pesquisada no Google. Então, uma palavra que ficou em alta, que muito se falava, ainda se fala, né, mas o pico dela foi em 2016, e se procurava, e se falava, e ficou, então, assim, no topo, né, daquilo que as pessoas queriam saber ou aprender ou, a respeito de, né?
Empoderamento. Então, agora falando sobre o empoderamento feminino, né? Algumas definições que a gente tirou da internet. Embora a palavra tenha surgido para debater questões civis relacionadas à raça, logo foi incorporado pelo público feminista. Empoderamento feminino é a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a equidade de gênero. É uma consequência do movimento feminista interligado. Empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si. Esses conceitos, feminismo e empoderamento, estão interligados e é uma consequência do outro. Por isso, é impossível falar de empoderamento feminino sem associar a imagem do movimento feminista. Então, essas duas palavras, elas estão interligadas, né? O empoderamento e o feminismo. Então, quando a gente fala, né, sobre empoderamento, a gente precisa falar primeiro a respeito do feminismo, precisa entender o feminismo. E se a gente for estudar um pouquinho sobre o feminismo, essa palavra vai acabar aparecendo, né? O empoderamento. Então, a gente vai falar mais sobre empoderamento no final, mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o feminismo. O que é o feminismo? Feminismo, se nós formos estudar, né, mais a fundo, precisaria de muito mais tempo para falar a respeito dele, para conceituar ele, para falar das autoras dele, né? Mas a gente sintetizou aqui, né, tentamos pegar, assim, o cerne, para que possa ficar dentro do tempo, mas que, ao mesmo tempo, possa ficar entendido por todos, né? Porque muito se fala a respeito do feminismo, mas a gente vê que muitas pessoas que falam, ou até mesmo que dizem que são adeptas ao feminismo, de fato não conhecem o feminismo, não conhecem a sua raiz, não conhecem os seus conceitos, não conhecem aquilo que, de fato, o que o feminismo defende, né? Acham que é uma coisa que, na verdade, não é. E a gente vai tentar mostrar isso um pouquinho aqui essa noite, certo? Então, o feminismo, né? Perguntando, o feminismo é bom ou ruim? A nossa cosmovisão é uma cosmovisão bíblica, somos cristãos, certo? Então, a gente vai ter sempre como base essa nossa cosmovisão. Mas o que dizem por aí, né? O que dizem que é o feminismo? Essa aqui é uma definição que foi feita, então, numa convenção, né? Do feminismo, a de 1979, e lá eu grifei algumas palavras, né? Não sei que não dá para a gente captar tudo, mas assim, que as palavras pudessem, essas que estão grifadas, pudessem ficar assim mais latente na nossa mente. Uma consciência da posição de desvantagem das mulheres na sociedade, ou de desigualdade em relação ao homem. Tem como propósito de acabar com essa desvantagem. É um movimento político, filosófico, ideológico, que entende o patriarcado, né? Como cristãos, o que é o patriarcado? Né? Quem foi que instituiu o patriarcado? Da onde que vem o patriarcado? Né? Nós sabemos da onde que vem o patriarcado, né? É a base do patriarcado, é a palavra de Deus, né? Abraão, ele era um patriarca, o líder, o chefe da sua família, né? Então, esse movimento, ele entende que o patriarcado é um agente opressor da liberdade e dos direitos femininos e visa a emancipação da mulher. Emancipação do quê? Emancipação do patriarcado. A mulher precisa se libertar do patriarcado. Isso é o que prega, né? O que prega o feminismo, isso. É importante dizer que o feminismo, ele tem 3 ondas, né? Ele é dividido em 3 ondas, né? E existem, nas 3 ondas, existem aquelas que foram as escritoras, as autoras de cada uma das ondas. E, às vezes, a gente acha que, assim, essa parte mais do feminismo, assim, mais... que hoje a gente tem mais ousada, seria da 3ª onda, quando que, na verdade, não é. Desde o início, quando começou... O feminismo, ele já tem a raiz daquilo que se defende hoje. A gente vai falar aqui bem rapidamente sobre 3 autoras. A primeira delas, pode passar, Felipe, é Elizabeth Station. Ela é uma autora e uma feminista da primeira onda. Pode passar, filho. E aqui, né, a primeira coisa que eu queria grifar aqui, né, ela é uma ativista e autora da primeira onda, e essa primeira onda iniciou em 1848. E nós, que somos cristãos, adventistas,
eu queria que vocês, né? Olha essa data, 1848. O que estava acontecendo nesse período, né? Mais ou menos nesse ano. A gente sabe que nós estamos envolvidos num grande conflito e que nada é por acaso, tudo é intencional. E enquanto Deus estava trabalhando para levantar um povo, em 1844, para revelar as verdades que ainda estavam encobertas, estava revelando verdades que ainda estavam encobertas, né? E estava proclamando, iniciando, então, a proclamação da verdade das verdades angélicas, né? Satanás, ele também estava trabalhando, ele não estava de bobeira. Ele, né, ele não cochila, né? Ele tem trabalhado desde sempre e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, atentem para essa data, né? Foi ali o período que iniciou, que se levantou o movimento feminista. Pode passar, filha. Elizabeth Staton, lá em 1800, ela classificava o casamento como uma condição análoga, é uma condição parecida, né? Então, o casamento ele seria parecido à escravidão. E a maternidade como um sofrimento e angústia. Deixa eu passar. Elizabeth ataca a autoridade da Bíblia, e ela chega ao ponto, então, de escrever o que ela chama, né? Um livro que ela chama de a Bíblia Feminista. E nesse livro, então, ela se apropria de alguns textos bíblicos que ela entende que são textos que estão de acordo com aquilo que ela pensa, né? Aqueles textos que ela entende que está exaltando a mulher, ou que lhe convém, ela usa. E outros textos da Bíblia que não lhe convém, ela tira ou diz que não é bem assim e chega a mudar textos da Bíblia, né? Pode passar. E outra frase dela, né? Ela diz que é vão buscar a evolução da mulher. Desculpa, elevação. É vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. Para ela, então, o matrimônio rebaixa a mulher. Passar. Outra autora bastante conhecida, daquelas que estudam, né, o movimento feminista, é, então, a Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, a Simone, ela tem afirmações contra a família, que são afirmações bastante chocantes e até bastante ofensivas, e eu escolhi não colocar essas afirmações aqui, né, mas são bem feias realmente, né, e ela se juntou, né, com um filósofo da época chamado Jean-Paul Sartre, né, e com ele ela vivia uma relação aberta. Ela podia ter outros namorados, ele também podia, né? E existe uma biografia, acho importante ressaltar essa parte, embora eu não vou entrar muito na vida da Simone, que foi uma vida extremamente promíscua, mas uma biografia a respeito dela, que foi escrita por uma escritora chamada Carole, que escreveu a biografia a respeito da vida dela, com base em cartas que encontrou, e diários dela, que ela escrevia desde quando ela era criança, né? Quando ela era pequena, né? Juvenil. E nessas cartas, então, a autora encontrou ela dizendo que ela tinha desejo de se casar, ela sonhava, quando ela era criança, quando ela era uma menina, ela sonhava em se casar. E aí tem uma frase aqui dela que eu anotei que diz assim, que é a maior felicidade que posso ter nesta vida, né? O casamento seria a maior felicidade que posso ter nessa vida. Acho que é a maior felicidade que qualquer homem e mulher possam conhecer. Então, quando ela era uma menina, ela sonhava em se casar e ser feliz no casamento. Mas algo aconteceu aí no meio, né? Ela se apaixonou, então, por esse filósofo e acabou, né? Se entregando a ele sem reservas, né? Sem compromisso, e aí a sua vida foi ficando cada vez mais promíscua, né? E aí eu vou falar um pouco, pode passar, então, assim. Ela foi, então, uma ativista política, filósofa e escritora da segunda onda, feminismo. Defendia a ideia de que as crianças são sexuais, né, já poderiam decidir a respeito da sua vida sexual. Ela participou, juntamente, então, com esse seu né, namorado, marido, amante, o Jean-Paul Sartre, da Frente de Liberação dos Pedófilos, já naquela época, né? E um dos seus amantes
né, que não foi o Jean, porque ela tinha vários, considerou ela como uma mentirosa compulsiva. E ela diz que nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É um conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre macho e castrado. Ela não chama nem a mulher de mulher, né? Como se fosse o macho e o castrado. E que qualificam o feminino. Então, para ela, na verdade, a mulher seria uma produção da sociedade. A mulher não tem uma raiz real, né? É uma coisa inventada pela sociedade. Tá certo? E ela diz que, em minha opinião, enquanto a família e o mito da família e o mito da maternidade e o instinto maternal não forem destruídos, as mulheres continuarão a ser oprimidas. Então, o que ela está batendo aqui, né? Na família, na maternidade, no instinto maternal. Passar. E a terceira, né? Terceira e última aqui, né? A gente não tem tempo de falar muito a respeito delas, mas a terceira, então, autora do feminismo, que é também bastante conhecida, que a gente escolheu aqui para falar a respeito dela, é a Sulamita Firestone. Pode passar. Ela, então, já é uma canadense e também foi uma figura central na segunda onda do feminismo. Também tem livros feministas, né? Essas coisas todas, essas frases delas estão nos seus livros, né? Não é uma coisa inventada, é uma coisa que elas dizem que está lá escrito, né? Pode passar, filha. Ela, então, fala a respeito da libertação das mulheres, da tirania da sua biologia, mesma coisa, né? Que a Simone, dizendo que a mulher não existiria, né? A mulher é produzida pela sociedade. Pode? A distribuição do papel da nutrição, é importante aqui o que ela fala, a distribuição do papel da nutrição e da educação das crianças entre a sociedade. Vamos distribuir, então, a responsabilidade das crianças na nutrição, né? E a educação não são responsabilidades da família, mas são responsabilidades da sociedade. Ela queria, então, eliminar a dependência das mulheres, das crianças, do trabalho do homem. As mulheres não deveriam depender do homem. As mulheres e as crianças deveriam ser transferido, então, sua dependência do homem, né, para o governo. Dar às crianças direitos legais, sexuais e econômicos, não sendo suas atividades educacionais e de trabalho diferentes dos adultos. Então, ela aqui, né? Mas se ela, criança, escolher se relacionar sexualmente com os adultos, mesmo que isso, né, se desse com a sua própria mãe genética, não haveria razões, a priori, para ela rejeitar os avanços sexuais, uma vez que o tabu do incesto teria perdido o valor, né? Para ela, então, o incesto seria um tabu que não tem valor nenhum, né? Que é retrógrado. Passar. A menos que a revolução destrua a raiz da organização básica, a família biológica, o parasita da exploração, nunca será aniquilado. São algumas frases bem fortes, né? Mas que elas falaram, e eu creio que a gente precisa saber, né? Para que a gente possa conhecer o que é, de fato, o movimento feminista. Gabi? Gabi também quis participar aqui, então a Gabi vai explicar isso aqui para nós, né? Lê a frase ali para nós aqui. Senta. Olha lá. Lugar de mulher é onde ela quiser. É uma frase. Frase que viralizou entre as feministas. Será que os cristãos, sejam homens ou mulheres, deverão pensar assim? Então, na verdade, essa frase, veio que todos já escutaram essa frase, né? Lugar de mulher é onde ela quiser. Então, uma frase assim que virou um jargão entre as feministas, querendo dizer que a mulher tem direito de estar onde ela quiser, escolher o que ela quiser, liberdade, né, para a mulher, o lugar dela é onde ela quiser. E aí, né, a gente pensou a respeito disso. Será que essa deveria ser uma frase cristã, independente de ser mulher ou de ser homem? Será que deveria ser uma frase que a gente deveria pensar assim? Deveria ser uma frase que a gente deveria levar com a gente? Nós cremos que não, né? Nós cremos que, como cristãos, nós cremos que lugar de cristão é onde Deus... Lugar de cristão é onde Deus lhe puser.
O nosso lugar é onde Deus quer que nós estejamos, né? E não onde nós, ou o nosso eu, né? Aqui a exaltação dessa frase, ela exalta o eu. E a gente, como cristão, não deveria permitir ser levado pelo eu, mas deixar que Cristo nos conduza ou nos mostre qual é, de fato, o nosso lugar. Então, o feminismo, né? Será que o feminismo, de fato, é sobre escolhas? Porque quando a gente escuta as pessoas falando que defendem o feminismo, mas o feminismo é a possibilidade de escolha da mulher, ela escolher se ela quer trabalhar fora, se ela quer estudar, se ela quer ficar em casa, ela escolhe o que ela quer fazer da vida dela, né? E será, de fato, que o feminismo é a respeito de escolhas? Aqui a gente tem uma frase também da Simone de Beauvoir que diz assim, uma frase bem forte, né? A dona de casa está subordinada, ela é secundária, é parasita. É para o seu bem-estar que essa situação deve ser alterada, proibindo o casamento como carreira para a mulher. As mulheres não devem ter essa escolha. Então, de fato, será que elas estão preocupadas, as feministas, de que nós, mulheres, possamos escolher? Né? Será que essa é a preocupação? Aqui, então, uma frase também, né, falando, isso aqui é de Vladimir Lenin, ele é um revolucionário comunista político, né, e ele diz que fazer a mulher participar do trabalho produtivo, social, libertando-a da escravidão doméstica e do jugo humilhante, único e exclusivo da cozinha e do quarto dos filhos, eis a tarefa principal. Esta luta será longa, exige transformação radical da técnica e dos costumes, mas vai levar finalmente à vitória completa do comunismo. E aqui também, né, a Betty Friedan também é uma autora feminista, ela diz que as donas de casas são sem sentido. O trabalho doméstico é particularmente adequado para as capacidades de meninas débeis mentais. Ele aprisiona o desenvolvimento a um nível infantil. Falta de identidade pessoal. Donas de casas estão em perigo tão grande como os milhões que andaram a sua própria morte nos campos de concentração. As condições que destruíram a identidade humana de tantos prisioneiros não eram a tortura e a brutalidade, mas as condições semelhantes às que destroem a identidade da dona de casa americana. Então, todas elas são bem veementes em ofender, né, a mulher que decide, né, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu lar, né, cuidar do seu marido, o trabalho doméstico, né, elas depreciam o trabalho doméstico e a escolha da mulher que decide colocar o foco na sua família. Mais aqui uma última frase, então, delas, né? A Alessandra Kollontai, também uma líder revolucionária russa, e ela diz de que já não existirá, olha onde elas queriam alcançar, né? Bem ousado, já naquela época, elas diziam que já não existirá a mãe oprimida com o bebê nos braços. Porque, assim, essa frase me chocou, né? A mãe oprimida com o seu bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas. Então, na verdade, quem vai cuidar das mães e dos bebês é o Estado. Isso é onde eles querem chegar. Instalará por toda parte, e aí eu fiquei pensando hoje, né, nos nossos dias. Instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povos creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Tira a mulher do seu lar, tira a mulher da sua família, tira a mulher da sua casa, ela não vai trabalhar mais para o marido e para os filhos, ela vai agora trabalhar para o Estado. E o Estado, então, vai cuidar do seu bebê, o Estado vai cuidar dela, né? Se for preciso, mas e aí por quê, né? É claro, assim, evidente, por que eles se empenham tanto em tirar a mulher de dentro de casa? Por que se empenham tanto em tirar a mulher do lar, né? E aí a gente tem inspiração, né? Graças a Deus, porque a gente tem a inspiração bíblica e também profética, e aí tem uma frase, pode passar, a filha de Ellen White, bastante conhecida, mas que responde o porquê de todas essas coisas, né?
Aqui Ellen White diz, pode ler. A felicidade da sociedade e êxito da igreja e a prosperidade da nação dependem das influências domésticas. Então, a felicidade da sociedade, o êxito da igreja e a prosperidade de uma nação dependem do quê? Das influências da escola? Não, não é da escola. É das influências domésticas. Tudo começa no lar, tudo começa em casa, tudo começa com a criança no colo da sua mãe. Tudo começa ali no ventre já, e aquele bebezinho no nosso colo. Então, a sociedade tudo que a gente enxerga hoje que está desestruturado na nossa sociedade, e se a gente olhar para todos os lados, não tem nenhum âmbito da sociedade que a gente poderia dizer que está bom, né? Se nós olharmos para a educação, nós vemos que a educação vai de mal a pior. Se nós olharmos para a segurança, nós vemos que a segurança vai de mal a pior. Se nós olharmos para a saúde, vemos que a saúde não está bem. Creio que vocês concordam comigo que não há nada que esteja andando bem na nossa sociedade. E a raiz está onde? A raiz está nas influências, tudo começou onde? No lar, nas influências domésticas, porque nós temos falhado, né? E é isso que o feminismo quer, que nós, de fato, falhemos, né? Enquanto nas influências domésticas. E aqui tem também frase de Ellen White, que está lá no livro Lar Adventista, que diz a respeito, para mim, ela está falando aqui a respeito, né, do feminismo, diz assim: Eva tinha sido perfeitamente feliz ao lado do seu esposo, em seu lar edêmico, mas, semelhante às inquietas Evas modernas, ela lisonjeou-se com a esperança de entrar em uma esfera mais elevada do que aquela que Deus lhe designara. Tentando erguer-se acima da sua posição original, ela caiu muito abaixo da mesma. Idêntico resultado será alcançada por todas as que são indispostas a assumir com bom ânimo os deveres da vida, de acordo com o plano de Deus. Então, assim, o feminismo, ele nos conta duas grandes mentiras, né? A primeira mentira, ela é mais ousada, e ela diz de que não existe mulher, né? Vocês já devem ter escutado isso, mas a raiz do feminismo diz que não existe a mulher, que a mulher seria uma produção do meio, né? Uma produção da sociedade em que a gente vive. Pode passar. Essa feminista, né, que é uma socialista brasileira, Berenice Bento, essa é da nossa época, né? Ela é viva, e ela diz que não existe mulher. Ela diz que a gente usa o símbolo mulher para construir uma agenda unificada de luta e para avançar em uma determinada agenda. Então, na verdade, usam a mulher, mas, na verdade, não acreditam que existe mulher. Eles dizem que não existe a mulher na sua essência. O que seria isso, né? A gente sabe que existe uma essência feminina, né? Nós, como mulheres, a gente percebe que as mulheres, elas, né, na maioria das vezes, elas são mais suaves, elas são mais delicadas, elas são mais sensíveis do que o homem, elas são mais preocupadas com o cuidado, né, elas são mais interpessoais, relacionamentos pessoais, pessoal, né, do que o homem, geralmente, né. A mulher geralmente tem o corpo menor, tem uma taxa metabólica mais lenta, ela tem uma voz mais aguda, ela é geralmente mais detalhista, ela tem uma visão mais ampla, né? A gente consegue enxergar mais 180 graus, enquanto o homem enxerga mais em túnel. Então, mas essa essência, as feministas negam, ela diz que não existe essa essência, né? O homem, ele é mais objetivo do que a gente, né? Isso às vezes acontece aqui em casa, a gente quer falar sobre, às vezes eu não estou legal, quero conversar, eu chamo o Colombo para conversar, às vezes a gente não quer uma solução para o problema, a gente quer simplesmente conversar, porque a gente quer dividir, quer dizer como é que a gente está se sentindo, e o homem, ele é objetivo, você leva um problema para ele, ele está preocupado em resolver aquele problema.
Então, às vezes vai lá, quero conversar, quero me abrir, quero só falar, e ele já está preocupado. Não, mas então, por que você não fez assim? Por que você não fez? Já quer dar a resposta, a solução. O homem, ele é focado para o objetivo, né? Então, o homem, ele é diferente, a visão dele, então, é em túnel, ele tem um senso, geralmente, um senso de direção maior do que nós mulheres. E ele é mais forte, né? Nós não conseguimos trabalhar tanto quanto eles no trabalho pesado. A voz dele geralmente é mais grave, certo? Desde o ventre, o homem ele recebe uma alta dose de testosterona, que é responsável por essa nossa diferenciação. Enquanto ele recebe a testosterona, a mulher ela recebe o estrogênio, né? Que já prepara a gente para ser mãe, para ser amável, para ser carinhosa, para gerar um bebê. Então, a gente é diferente em essência, mas as feministas, elas negam isso. Elas dizem que não existe mulher na essência, certo? Então, essa é a primeira grande mentira que o feminismo conta. Só que, muitas vezes, inclusive essa mentira, ela afeta diretamente a nossa cosmovisão bíblica, certo? Está contrária à palavra de Deus. Essa primeira mentira não cola, muitas vezes, né? Alguns acreditam, mas essa mentira ela é mais difícil de colar. E aí, então, por ela ser mais difícil de colar, tem uma segunda grande mentira que as feministas contam. Pode passar. E a segunda grande mentira é que a mulher diz que a mulher é oprimida, né? Que é ruim ser mulher. E o homem, ele tem vantagem sobre nós, mulheres, né? E aí, a gente, muitas vezes, a mídia constrói isso de uma forma muito eficaz, né? Constrói narrativas em cima disso, e o cerco é tão grande que muitas vezes até mesmo mulheres cristãs, né, que têm uma cosmovisão bíblica, acabam caindo no enredo dessa segunda mentira. Aí eu trouxe aqui algumas manchetes de jornal, até pesquisas, né? E olha só essa manchete aqui, dizendo que a temperatura do ar-condicionado nos escritórios é machista, diz a pesquisa, né? E aí eu fiquei pensando, como que um ar-condicionado vai ser? A temperatura do ar-condicionado é machista. A gente sabe que nós, mulheres, sentimos geralmente mais frio do que os homens, né? Os hormônios deles fazem com que eles sintam mais calor, e a gente, então isso... geralmente a gente quer uma temperatura mais alta e eles mais baixa, né? Aí agora a gente vai, por exemplo, para um escritório, né? Daqui a pouco um lugar de trabalho, então, que as pessoas precisam ir vestidas socialmente. Qual que é o traje que o homem precisa ir para ele estar vestido socialmente? Ele vai estar com um terno, certo? Casaco fechado, às vezes é calor, verãozão, 40 graus lá fora, e dependendo onde ele trabalha, ele precisa estar vestido socialmente, inclusive de manga comprida, terno e gravata. A mulher, ela pode estar vestida socialmente com uma manga curta, ela não precisa estar de casaco, né? Ela pode estar com um vestidinho, com as pernas ali e de manga curta. E aí, então, aquele ar-condicionado, o homem quer que o ar-condicionado fique ligado mais forte, né? Ele não tem como não ir de terno. Mas a mulher tem como, por exemplo, colocar um casaco, né? Mas o que então a mídia diz? Que até no escritório, até a temperatura do ar-condicionado é machista, está agredindo a mulher está em desvantagem. Aí olha essa outra manchete aqui, né? A sobrecarga atinge mulheres durante a quarentena, deixando-as por um fio, né? Com a questão do coronavírus, né? Então, a quarentena atingiu as mulheres, deixando elas por um fio. Coitadas das mulheres, os homens não foram atingidos, né? Apesar de os homens morrerem, olha essa, apesar dos homens morrerem mais de Covid, brasileiras são mais impactadas. Espera aí, os homens morrem mais de Covid, nós morremos menos de Covid, mas nós somos mais impactadas. Como que alguém que está morto foi menos impactado do que alguém que está vivo, né? Então, assim, essa manchete deveria falar, olha, que legal, não, mas assim, as mulheres, elas são privilegiadas, porque elas morrem menos de Covid, elas têm uma imunidade maior, embora elas possam pegar mais a doença, mas elas resistem melhores do que os homens. Deveria ser algo que ser comemorado, vamos dizer assim, pelas mulheres, né? Não a morte dos homens, mas o fato delas serem mais resistentes. Só que aí a mídia vem e traz
de outra forma, traz para a gente a notícia de uma outra forma, fazendo com que a gente se sinta, eles morrem mais, mas a gente é mais impactada. Coitadinha de mim, que sou mulher. Então, aqui, né, esse aqui é uma pesquisa, eu não sei para que serve uma pesquisa dessas, né? Mas olha só, o percentual de mulheres que realizam afazeres é bem mais alto do que os homens, afazeres domésticos, né? A mulher lava 10 horas mais louça por semana do que os homens. Como nós somos oprimidas, porque nós lavamos mais louça do que os homens. Só que aí, se for ver, não tem uma pesquisa dizendo que os homens, eles fazem um trabalho sujo e pesado, né? Se a gente tá lá no verão, passa de carro lá na faixa e estão passando asfalto, né? Naquele calor de 40 graus, estão asfaltando lá aquelas máquinas, não sei como é que se chama o nome lá, mas quem está trabalhando lá no pesado são os homens. Tem que limpar uma fossa, vem uma mulher limpar uma fossa, geralmente é um homem. Então, os homens, eles fazem um trabalho mais sujo e pesado, mas não existem pesquisas falando a respeito disso, de que os homens, eles lavam muito mais fossas do que as mulheres, ou por exemplo, profissões, né, mais pesadas ou mais difíceis, gari, não desmerecendo, mas elas são mais masculinas, né? E não existem pesquisas falando a respeito disso. Mas nós somos oprimidas, porque nós lavamos, no geral, mais louças do que eles, por exemplo, né? Ou nós fazemos mais as tarefas de casa do que eles. Aqui, então, sempre que tem uma data comemorativa, né? Aqui, 1º de maio. Então, a mídia sempre usa, né? 1º de maio. As mulheres dedicam o dobro de tempo dos homens às tarefas domésticas. Então, falando o Dia Internacional da Mulher, né? A gente vai colocar agora rapidinho um vídeo. Mas quando vem, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, se tivesse, não vou entrar na origem dessa data, mas se tivesse o Dia Internacional do Homem, que fosse fortemente, que eles usassem essa data, né, para comemorar fortemente o Dia do Homem, eu creio que eles fariam manchetes assim: olha que legal que é ser homem, é muito legal, porque a gente tem um senso de direção melhor, porque eles iam falar a respeito do como é legal ser homem. Mas, por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, a mídia usa, na maioria das vezes, para dizer que, olha que triste que é ser mulher. Porque a mulher, ela tem tantas lutas, ela está lutando, ela está passando, ela tem tanta coisa para vencer ainda, ela é oprimida. E aí eu trouxe aqui um vídeo, vou pedir para a Isadora compartilhar, um vídeo rapidinho, mas é de uma matéria, né, de um telejornal, né, no Dia Internacional da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, e em vez de elas estarem lá comemorando, falando como é legal, nós somos cheirosas, nós somos femininas, nós podemos usar vestido, nós falando tanta coisa boa de ser mulher, nós podemos ser mães, mas também podemos estudar, também podemos trabalhar, falando coisas legais a Isadora disse, falar que a gente pode fazer penteado no cabelo. Então, assim, em vez de elas ir lá falar do como é legal ser mulher, elas vão lá falar do como a gente tem coisa para vencer ainda, nossa luta é grande, olha só como somos oprimidas. E aqui, então, o repórter vai entrevistar uma mulher que está no mercado de trabalho, só que eles esqueceram de combinar com ela o que ela tinha que dizer, porque ele pergunta para ela a respeito do quanto foi difícil dela chegar, onde ela chegou, e ela acaba não dizendo o que o repórter esperava ou o que ele queria ouvir. Então, é até um pouquinho engraçado. Vocês estão vendo aí o vídeo? Posso compartilhar aqui? Sim? E o Dia Internacional da Mulher, muito mais do que uma homenagem, é uma forma de lembrar... Tá vendo ele, Fê? A luta por igualdade de direitos. Oi? A gente não está vendo ele. Não? Não. Isa. Deixa eu ver aqui se tem que botar. Pera. Não. Só Agora então. Apareceu? Não. Aí compartilha de deixa eu novo. ajudar. A Isa vai compartilhar de novo. Entra lá, falando desses irmãos. Aqui? Uhum. Qual dos dois? Qualquer um. Vocês estão vendo agora?
A gente aqui não. Isa, Enzo, tu queres ajudar aqui, por favor? O Enzo está vindo aqui para ajudar, peraí. Agora vocês estão vendo? Sim. Sim? E o Dia Internacional da Mulher, muito mais do que uma homenagem, é uma forma de lembrar com ainda mais força a busca por igualdade de direitos. Avançamos, especialmente na última década, mas ainda falta muito. Fim da violência doméstica, mais espaço em cargos de chefia, na política, ainda tem liberdade sexual, igualdade salarial, até o preconceito ainda é gigantesco. Tem muita coisa ainda para avançar, né, Aline? As mulheres estão encarando o preconceito, tentando fazer as suas mudanças e muitas delas conseguindo. A gente vai fazer um giro agora por 3 cartazes para mostrar exemplos inspiradores de mulheres que superam, né, dia a dia, essa discriminação no trabalho, essa diferença que acontece em relação aos homens. O Luciano Cabral já está aqui comigo falando do Rio de Janeiro. De lá, ele traz a história de uma mulher que tem uma função de comando num trabalho que até pouco tempo era dominado por homens. Luciano, estou curiosa. Bom dia. Então, estou aqui com a Thaís Veiga, ela é engenheira civil. Ela começou nessa profissão, digamos assim, no mercado de trabalho, ainda como estagiária. Thaís, muito bom dia para você. Obrigado por estar aqui com a gente na edição das 10. Eu queria saber, na faculdade você já sentiu essa diferença de maior participação das mulheres? Não, quando eu entrei na faculdade, que foi em 2008, a engenharia, o curso de engenharia estava bombando. Então, na minha turma, que era de engenharia civil, tinha praticamente 40% da minha turma era de mulher. Então, eu não senti essa diferença entre homens e mulheres quando eu entrei na faculdade. Depois de formada, né? Você começou como estagiária. Você sentiu algum tipo de empecilho, algum tipo de preconceito, até mesmo preconceito velado ou não? Não, eu entrei como estagiária em 2012 e na obra que eu entrei tinham engenheiras mulheres, estagiárias mulheres. Então, eu consegui me integrar bem, não tinha essa diferença de homem e mulher também. Era bem receptivo, assim, o mercado para a mulher. A Thaís Viegas agora ela está nessa obra aqui já há bastante tempo e ela coordena 350 funcionários, aí entre serventes, pedreiros e carpinteiros, né? Então, quer dizer, pessoas que estão trabalhando aí diariamente. O que é que ele dá a toda essa gente? Você já sentiu, por exemplo, algum tipo de falta de respeito, algum tipo de questionamento em relação às ordens dadas? Não, o pessoal é bem respeitador, não tem essa de respeitar. Eu acho que você tem que tratar todo mundo com educação e respeito, porque você vai ser tratado da mesma forma. E quando você precisa de alguma coisa, você tem que passar com confiança aquilo que você quer. Então, isso vai fazer eles ganharem confiança em você. Então, eu não sinto esse tipo de desrespeito, nem de preconceito por ser mulher, entendeu? Ô, Thaís, das suas colegas, por exemplo, que estavam na faculdade, hoje estão no mercado de trabalho, né? Como é que você sente a participação delas? Você conversa com elas? Ela acha que esse ambiente de trabalho melhorou também por parte dela? Sim, inclusive eu tenho amigas de faculdade que estão na mesma empresa que eu e amigas que trabalham em outras empresas, em outras construtoras. Todo mundo que trabalha não sente essa diferença de desrespeito, na verdade, esse preconceito, que, digamos assim. Hoje todo mundo é tratado como igual. É bom, né? Salarialmente também? Salarialmente também. Então, esse é um exemplo da Thaís, um exemplo de confiança, de garantia, de espaço. Antes de passar para vocês, meninas, deixa eu só conversar com a Juscelene Silva. Faz favor aqui, Juscelene. Eu estava conversando com ela aqui mais cedo. Então, não sei se vocês perceberam ali, mas o empenho do repórter, ele perguntou para ela 5 vezes. Ele começou perguntando para ela, tá, mas na faculdade você foi discriminada, teve preconceito por ser mulher? Ela disse que não. Ah, então quando você foi estagiária, quando você começou? Ela disse que não. Aí depois ele pergunta, como líder hoje, com 300 funcionários, você é discriminada, os homens não te respeitam? Ela disse não. Tá tudo certo. E aí depois ele pergunta sobre as colegas. Você conhece alguém que foi discriminada, que foi oprimida? E ela disse que não, né? E aí, então, por último, ele tenta. E salarialmente, você recebe menos dos homens? E ela disse não. Ele tentou de todas as formas fazer com que ela dissesse que ela é oprimida, né? Ou que ela é ruim ser mulher, né? Ou que o homem está em posição de vantagem
né, sobre ela, e ela estaria em posição de desvantagem. E é isso que a gente vê, né? É isso que a mídia faz em todos os meios de comunicação, é isso que a gente vê. Então, assim, resumindo, né, o que é de fato feminismo? Será que o feminismo está preocupado com nós mulheres? Será que o feminismo está preocupado com as que a gente possa escolher, o que a gente, de fato, está preocupado com a mulher, né? O feminismo, então, ele diz que não existe mulher, ele diz que o sistema patriarcal, que foi instituído por Deus, né? O homem como líder da sua família, oprime a mulher, ele rebaixa o matrimônio rebaixa, ou no caso, ele diz que o matrimônio rebaixa as mulheres, defende o aborto, não chegamos a entrar aqui nesse hoje, mas todo mundo sabe, né, que o feminismo ele defende o aborto, em um estado, então, de supremacia entre as famílias. Então, diz que o Estado tem supremacia sobre as famílias, o Estado deve educar os nossos filhos a fim de que eles sejam úteis para o Estado está acima da família, né? O contrário também ao que Deus diz, né? Nós somos responsáveis pela educação, pela formação dos nossos filhos. Defende o marxismo, a liberdade sexual, diz que a dona de casa, então, é parasita, a libertação das mulheres da tirania da sua biologia, a destruição da figura masculina, diz que a figura masculina é opressora, está preocupada em destruir a figura do homem, né? E o objetivo final do feminismo, qual que é o objetivo final? Ele fica bem claro quando a gente vai estudar ou ler, de fato, autoras do feminismo, fica bem claro que o objetivo final do feminismo é a destruição da família e do cristianismo. Então, nós, como cristãos, nós não podemos, né? Não tem como a gente cair no conto da carochinha de que o feminismo seria algo bom, né? Para as mulheres ou para as famílias. Ele bate de frente com tudo aquilo que a gente acredita na nossa cosmovisão cristã. E aí, então, falando a respeito dessa palavra que a gente iniciou lá no início, né? Iniciamos no início, foi bom, né? Que nós iniciamos falando a respeito do empoderamento, né? A gente tratou, então, a respeito dessa ligação entre o empoderamento e o movimento feminista. Mas agora eu pergunto, né, para nós, né, meninas, mulheres, né? Deus nos fez mulheres, né? E será que nós, de fato, precisamos de mais poder? Será que nós precisamos de mais poder? Essa seria a primeira pergunta, né? E a segunda, que a gente vai tentar responder aqui essas duas perguntas para a gente finalizar. Será que nós precisamos de mais poder, né? E se precisamos de mais poder, empoderadas para quê? Para quê? Com qual o objetivo? Certo? Eu creio, né, pela palavra de Deus, de que nós, como mulheres, na nossa concepção de mulheres, nós não precisamos de mais poder, né? Segundo aquilo a forma, a concepção que Deus nos deu. A gente vai para o Espírito de Profecia, e existem muitos textos lá falando a respeito da mãe e da mulher, trouxe só alguns aqui, mas que são lindos, né? Falando a respeito da nossa missão e do nosso chamado. E Ellen White diz de que nós podemos dizer com segurança que os deveres que distinguem a mulher, eles são mais sagrados e mais santos que os dos homens. Depois de Deus, o poder da mãe para o bem é a maior força conhecida na terra. Poder que nós estamos buscando. O Senhor, nosso Deus, nosso Criador, Deus diz que o poder da mãe, aquelas que são mães, o nosso poder é a maior força já conhecida na terra. Compreenda, mulher, a santidade da sua obra e, na força do temor do Senhor, assuma a missão da sua vida. Então, o Senhor nos deu uma missão e Ele nos deu, né, o poder do céu para assumir e para realizar essa missão de acordo com a sua vontade. Há para a mulher um propósito mais alto, um mais elevado destino. Ela deve desenvolver e cultivar as suas faculdades, pois Deus pode usá-las na grande obra de salvar almas da eterna ruína. Deus deseja nos usar para a maior obra de todas que pode ser realizada na face da terra, que é salvar outras pessoas do pecado e da morte eterna. A humilde rotina dos deveres que as mulheres têm considerado como uma fastidiosa, uma cansativa tarefa, deve ser encarada como obra grandiosa e nobre. Enquanto as feministas nos dizem que os deveres domésticos
são cansativos, que nos prendem ou que nos oprimem, Deus nos diz de que os deveres domésticos é uma obra grandiosa e nobre. Quem que nós estamos escolhendo ouvir? Quais vozes, né, que nós estamos escolhendo ou decidindo ouvir? Sua obra na educação dos filhos é, em todos os aspectos, tão elevada e nobre como qualquer posição de honra que o homem seja chamado a ocupar, ainda que ele seja o principal juiz da nação. O rei em seu trono não tem uma função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Um anjo não desejaria missão mais elevada. A sua obra é para esse tempo e para a eternidade. Nem mesmo um anjo desejaria uma função mais elevada do que aquela que o Senhor deu a nós. Independente de a mulher hoje estar trabalhando fora, ou ter uma carreira fora, a principal missão dela é o seu lar, né? E aquelas que são mães, é os seus filhos. E aqui diz que um rei, ele não tem uma função mais elevada do que a nossa meninas, do que a nossa mulheres. Então, nós estamos buscando poder aonde, né? Será que nós, de fato, precisamos de mais poder do que o Senhor já nos dá? Isso, né? Há oportunidades de inestimável valor, interesses infinitamente preciosos, confiados a toda a mãe. Então, respondendo, né, a primeira pergunta, será que nós precisamos de mais poder? As palavras do Senhor a respeito da nossa função, da nossa tarefa, será que precisamos buscar mais poder? Na realidade, né, Fernanda, vou fazer um adendo aqui, me parece assim, a gente escutando e observando todo esse material aí que tu buscou, que tu compilou aqui, sobre empoderamento, me vem à mente o conto da serpente. Lembra lá em Gênesis, capítulo 3, lá no versinho onde a serpente, né, fala para a mulher que é certo que ela não morrerá, porque Deus sabe em que no dia em que dela comerdes, vos abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis. O conto da serpente é exatamente esse, né? Que venhamos a ser como Deus. Continuar. Então, essa palavra, né, empoderamento, o que de fato, o que esse empoderamento que o mundo tem trazido, tem pregado, tem feito de nós mulheres, né? Tem feito de nós mulheres, muitas vezes não, na maioria das vezes, né, tem usado as mulheres como um produto mercantil, para a gente ver assim nos outdoors que a gente passa na rua. A mulher, o corpo da mulher é usado para vender desde um perfume até um carro, até uma moto, né? Tá nos usando como um objeto, né? Em vez de nós estamos perdendo o nosso poder, aquele que o Senhor nos deu, né? Ao permitir. E esses dias a gente passou, vindo da igreja para nossa casa, aqui em igrejinha, a gente passou e tinha um outdoor com uma mulher com pouca roupa vestida. E aí a Gabriele falou, ai mãe, como que pode? Ela não tem vergonha de deixar botar uma foto dela daquela forma, né? Nada modesta. E aí, daí o Everson, né, começou, explicou e disse então que ela ganhava dinheiro para fazer aquilo ali, era uma escolha, né? E aí explicou para ela que estava vendendo sapato, né? Daí no final, ela nem sabia por que era aquele outdoor, daí o Colombo explicou para ela, e é a venda que eles querem vender um sapato. E aí as meninas, nossa, para que colocar uma mulher assim com tão pouca roupa para vender o sapato? O que tem uma coisa a ver com a outra, mãe? Né? Então, uma criança chegou a essa conclusão, a gente não precisou dizer nada para elas chegaram a essa conclusão. E é isso que o mundo vende, é isso que o mundo faz e que se normaliza, né? Isso como se fosse normal e satisfatório, e tá tudo bem, e tá tudo legal, né? A busca, então, desse empoderamento da mulher, infelizmente, em muitos casos, tem levado a denegrir a imagem, né? E aí, a mulher iludida, né? Como diz aqui na Bíblia, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E aí vem os resultados. Vou passar aqui rapidamente alguns resultados, né, desse empoderamento. E aqui tem essa cantora, na verdade eu nem não conhecia, mas
fui estudar sobre o feminismo e aí encontrei ela lá, né? Chamada Luísa Sonza, é uma menina de 20 e poucos anos, acho que começou a carreira com 21, 22 anos, pelo que eu li a respeito dela. E olha como ela era, né? Então, antes de se empoderar, né? Olha essa primeira foto, uma menina, que eu acho que concordo, uma menina bonita, né? Com traços femininos, né? E aí, então, ela vai se empoderando, ela vai se empoderando, e vai passa para a segunda foto, passa para a terceira foto, e lá, então, está a quarta foto, que é a mesma pessoa, né? E aí eu pergunto, onde ela estava mais bonita, né? Mais feminina, de fato, né? E aí tem ali, e aí ela usa essa cantora, ela tem aqui uma frase dela, né? Que ela usou o Instagram para desabafar, em depressão profunda, né? Onde que o empoderamento a levou, né? Ela diz, tudo perdeu a graça. Aí uma seguidora dela diz, Luísa, você precisa começar uma terapia urgente. Mana, isso ajuda a gente demais, fica em paz, né? A seguidora está aconselhando ela a procurar uma terapia. Aí ela diz, amor, eu já faço terapia 2 vezes por semana e ainda tomo remédio para depressão e ansiedade. Mas é que é foda mesmo, ela fala, né? Então, assim, tem uma manchete a respeito dela em dezembro do ano passado, ela dizendo que tem dias que é insuportável viver. Então, assim, uma depressão profunda, triste, abatida, embora tenha conseguido fama, poder, dinheiro, né? A carreira dela, mas acabou se empoderando, né? Achando que tá agregando poder, e aí aquela frase de Ellen White que a gente leu antes, né? As inquietas ervas modernas, que elas buscam, né? Poder, ou elas buscam um lugar que não é onde Deus as colocou, e elas acabam caindo muito mais fundo do que seu lugar original, né? E outra também, aqui a atriz, a Cleo Pires, né? A primeira foto bem acima, ela tá aqui, ela é bem feminina, né? Ainda, uma menina feminina, bonita, e aí ela ficou assim, 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 a gente vê as diferenças nos traços, no rosto, né? Parece que, então, buscando um empoderamento, elas acabam se tornando agressivas, né? Eu penso que o homem olha assim, até reprime, tem medo, né? Buscando aquele poder, como essa outra, nem sei o nome dela, mas é a mesma pessoa, né? Olha como ela era e que ela se tornou, né? Aqui também, né? Então, a gente vê que a confusão é o resultado, né? Desse empoderamento, confusão é o resultado. Aqui é uma menina que virou menino, e um menino que virou menina. E aí, então, eles ficaram juntos, né? Se casaram. E aí, nossa, uma era menina, virou menino, casou com outro que era menino e virou menino. Tipo, qual é o nome que a gente dá? A gente nem sabe o que falar, né? É confuso. Então, a confusão é o resultado. Aqui também é a mesma pessoa, né? O que era e o que se transformou. É isso que o empoderamento tem feito, né? Por nós mulheres, né? Para aquelas que buscam isso, né? E a gente vê na palavra de Deus, Ellen White diz que tudo quanto torna o homem varonil e a mulher feminil, né, o feminil a mulher, é um reflexo do caráter de Cristo. E aí a gente também entende por que então, o feminismo quer destruir, né, a varonilidade do homem e quer destruir a feminilidade da mulher. Porque, de fato, essas características, elas refletem, ou são um reflexo, né, do caráter do nosso Senhor, de Cristo. E quando apagando isso, o inimigo deseja apagar, de fato, o caráter de Cristo, né? Então, de fato, o masculino e o feminino, nós não somos iguais, né? Como o feminismo diz que nós somos iguais, nós somos desiguais, nós somos diferentes, mas nós não somos desiguais em valor, nós somos desiguais em características, em função, em missão. Deus nos deu missão, características, e essas características são para cumprir a missão, né? Deus nos deu missão diferente, e aí nós temos características diferentes para cumprir essa missão, certo? Nós não somos iguais, né? Mas nós somos complementares. E somos igualmente valorosos diante do Senhor. Não é? Tanto o homem quanto a mulher carecem da glória de Deus. Tanto o homem quanto a mulher estão em pecado e precisam igualmente de um Salvador. Então, nós temos o mesmo valor e somos tão preciosos para eles, independente de homem ou mulher. É que o... vai... Então, aqui a gente tem um trechinho também que é importante nós salientarmos essas duas frases, essa e a próxima de Ellen White, que diz o seguinte: que maridos e pais estudem e procurem compreender as palavras de Cristo, não literalmente,
fazendo ressaltar apenas a sujeição da esposa ao marido, mas estude à luz da cruz do Calvário, o que respeita a sua própria posição no círculo da família. A próxima. Deixa eu só arrastar. Mas não foi desígnio de Deus que os maridos dominassem como cabeça do lar, quando eles próprios não se submetem a Cristo. Devem eles estar sob o domínio de Cristo, para que possam representar a relação de Cristo para com a sua igreja. Se o marido é grosseiro, rude, arrebatado, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, não é o marido no verdadeiro significado do termo. Então, essas duas frases aqui de Ellen White, esses dois trechos aqui que Ellen White cita, elas são bem pertinentes também para que nós, como maridos cristãos, tenhamos a consciência do nosso papel de forma adequada dentro do lar, de forma adequada na nossa relação com a esposa. E esses textos eles estão aqui baseados lá em Efésios, né, no final do capítulo 5, para que, de certa forma, nós sendo maridos adequados, sendo esposos adequados, sendo também pais adequados, nós consigamos não deixar que essa influência, mesmo que de forma inconsciente do feminismo, paire na mente das nossas esposas. Porque aqui talvez esteja uma brecha que o inimigo possa usar. Então, fica aqui, né, o nosso grande desafio, né, de que a gente estude, a gente procure compreender as palavras de Cristo de forma não unilateral, mas de forma coesa, né? Muitas vezes quando a gente fala, né, mesmo no meio cristão, de que a Bíblia diz de que a mulher deve ser submissa ao marido, a gente vê até muitas vezes as pessoas querendo dizer, não, mas não é bem isso que a Bíblia quis dizer, botando panos quentes, porque parece assim horrível, né, a mulher ser submissa ao marido. Mas e a Bíblia diz que o marido, ele deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, de fato, aquela missão dentro do casamento que Cristo dá ao homem, ela é mais pesada do que a nossa, meninas, né? Porque amar-nos como Cristo nos amou não é fácil. Não é fácil entregar a vida por nós, né? Pecadoras. Então, assim, nos amar e dar vida por nós, né? É mais difícil. É muito mais difícil. Então, a gente... nós precisamos compreender tanto o marido como a esposa, né? As suas funções dentro do casamento, porque, de fato, Deus deseja que o casamento, ele reflita a união de Cristo com a igreja. Então, quando alguém vê, né, a união do casal, nosso matrimônio, o desejo de Deus é que as pessoas possam perceber ou ser inspirados, levar a mente para a mesma união entre Cristo e a igreja. É por isso que Satanás ataca tão fortemente o matrimônio, né? E usa ideologias como o feminismo para acabar com o casamento, porque ele não quer que o caráter de Cristo seja representado e nem visto pelo mundo. Nem o de Cristo, né? E nem o papel da igreja, né? Exatamente. Então, e aí a segunda pergunta que a gente vai responder aqui em praticamente 1 ou 2 slides, né? Finalizando, são os 2 últimos slides. E você gostaria de ser empoderada para quê? Eu, particularmente, não gosto dessa palavra e creio que nós, como cristãos, não deveríamos usar essa palavra, empoderada, né? Por que nós gostaríamos de ser empoderadas? Por quê? Para quê? E aí eu faço uma pergunta, quem foi a pessoa que mais teve poder nessa terra? Né? Você sabe, nós sabemos que foi Cristo. Cristo foi a pessoa que mais teve poder nessa terra, que passou pela terra que mais teve poder. E para que Cristo usou o seu poder? Ele usou o seu poder para benefício próprio, para a exaltação do seu próprio eu, para que ele estivesse onde ele quiser. A mulher pode estar, ela pode ser o que ela quiser. Ele usou esse poder para ele ser o que ele quisesse ser? Não, muito antes, pelo contrário, né? Junto com privilégios, Deus nos dá responsabilidade. Nós já temos o poder que Deus nos deu, né? Cada um na sua missão, na sua função. Esse poder vem de Deus. Nós não precisamos nos empoderar ou buscar um poder fora de nós, um poder que não nos foi concedido, né?
E tem uma frase que eu li um dia que me chamou muita atenção e eu refleti muito a respeito dela, porque muita gente diz, mas eu quero buscar o poder do Espírito Santo, né? E aí a frase dizia assim, que o poder do Espírito Santo não está à nossa disposição. Ai, como assim, Fernando? O poder do Espírito Santo não está à tua disposição, não está à minha disposição, né? Nós é que precisamos estar à disposição dele. Porque, de fato, o Espírito Santo nos usa, ele precisa nos usar, nós precisamos permitir que ele nos use para que cumpra-se, então, em nós a sua vontade e não a nossa. E daí, quando eu quero buscar um poder para que eu seja poderoso, isso me remete ao quê? A satisfação do meu próprio eu. Eu quero buscar poder para alcançar os meus ideais, os meus sonhos, né? Fazer o que eu quero. E, na verdade, não é isso. Nós, como vasos frágeis e débeis, pecadores, precisamos nos colocar à disposição do Espírito Santo para que ele nos use, e não nós usarmos ele. Nós não usamos o Espírito Santo, mas é ele que nos usa para uma obra grandiosa. E aí, então, gostaria de finalizar, então, né, lendo um texto bastante conhecido, né, mas que está lá em Provérbios, capítulo 31, né, e a resposta, então, de fato, eu quero ser empoderada ou virtuosa, né? A Bíblia não fala de uma mulher empoderada, a Bíblia fala de uma mulher virtuosa. E lá no capítulo 31 de Provérbios, a partir do verso 10, fala assim, quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa do que rubis. É difícil de encontrar, né? Não é uma mulher que tem em todos os lugares, né? O marido tem plena confiança nela. Ela é fiel, ela é digna de confiança, meninas. E ela lhe enriquecerá a vida grandemente. E aí, quando eu vi ela lhe enriquecerá, eu pensei, né, ela é ajudadora, ela apoia o marido, ela não compete com ele. Verso 12, ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria ela trabalha, ela é trabalhadora, ela é criativa, ela trabalha os fios com as mãos, ela usa as mãos. Com um navio mercante, traz alimentos de longe. Brinco com o Colombo aqui, que essa mulher virtuosa, ela já fazia compras pela internet, ela conhece o Mercado Livre, ela faz compras online, então estamos autorizadas, né, meninas? Eu brinco com ele. Então, ela com o navio, ela traz alimento de longe, né? E o verso 15, ela levanta-se de madrugada e para preparar a refeição para a sua família. Ela sabe cozinhar, né? Ela cozinha bem, ela prepara comida, ela não vive de fast food, ela prepara comida para sua família. E planeja as tarefas do dia para suas servas. Então, ela também sabe administrar. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, ela planta um vinhedo. Então, assim, ela é empreendedora, ela é investidora, né? Ela é cheia de energia, forte e trabalhadora. Verso 18, certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos, sua lâmpada permanece acesa à noite. Eu fiquei pensando, lâmpada, ela é luz dentro da sua casa, dentro do seu lar, ela é luz onde ela vai, na rua, por onde ela anda, ela é luz. As suas mãos operam o tear e os seus dedos manejam a roca, né? Destreza com as mãos, fala 2 vezes a respeito da sua mão, e a mão me lembra trabalho, então essa mulher é uma mulher trabalhadora, ela não é ociosa, ela não é preguiçosa, né? Ela levanta cedo, ela trabalha, ela faz as coisas acontecerem. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Ela não está preocupada com o próprio umbigo, com o seu eu, mas ela olha para fora, ela se preocupa com os outros, né? Quando chega o inverno, ela não se preocupa, pois todos na sua família têm roupas quentes. Ela fez provisão, né? Assim, eu me lembro da história de José, ela faz provisão no tempo certo. Se for necessário, ela sabe economizar, guardar, né? Esperar pelo momento certo. Faz as suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho, né? Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades, né? É incrível isso. Um homem que é respeitado pelo comportamento da sua mulher.
Hoje, infelizmente, a gente vê muitas mulheres, mesmo dentro da igreja, mulheres cristãs, falando mal do marido, né? Falando a respeito das suas, difamando, ou falando a respeito daquilo, das suas, fugiu a palavra, das suas características negativas, né? E falando com amigas, ou fazendo menção a isso, mas aqui não, aqui o marido ele é respeitado por causa da posição, por causa dela, né? Por causa da sua mulher. Ela faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Então, ela é comerciante, ela sabe negociar. Veste de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, né, meninas? Porque ela não precisa falar o tempo inteiro. Quando ela fala, as suas palavras são sábias. Quando dá instrução, ela demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. O seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, mas você supera a todas elas. Então, o Senhor deseja, o Senhor nos fez mulheres virtuosas, né? Nos fez para sermos mulheres virtuosas, dentro e fora do nosso lar, na esfera que Ele nos alcançou, né? Seja cuidando exclusivamente do nosso lar, dos nossos filhos, ou não, ou trabalhando fora, tendo uma profissão. Ele deseja que nós sejamos mulheres virtuosas e não empoderadas. Esse empoderamento, ele é uma caricatura, ele é uma falsificação daquilo que Deus já nos deu, que é a contrafação. O empoderamento é a contrafação da virtuosidade que o Senhor já nos deu ao nos fazer mulheres. Amém, que lindo, família Colombo, Deus seja louvado. Que incrível, né, a gente pensar, Fernanda, que quando Deus levanta uma profeta, Satanás também levanta, né? Levantou o espiritismo, o feminismo, e aí trouxe todo esse empoderamento, fazendo a mulher sair de casa, tirando os filhinhos. Hoje tem pesquisas que dizem que as crianças estão saindo cada vez mais cedo de casa, né? Então, o sistema quer os nossos filhos mais cedo, para doutriná-los. E aí Deus deixa uma mensagem para a gente, desde 1844, como a gente deveria educar os nossos filhos, com quem eles deveriam ficar, que idade deveriam ir para a escola, quando deveriam ser alfabetizados, como a mulher deveria se comportar. Então, a bondade de Deus extrapola todo o nosso entendimento, e a gente só precisa entender e obedecer, assim diz o Senhor, para que a gente possa ser feliz. E aí, vendo, eu tinha lido, acho um tempo atrás, a notícia dessa moça aí que você falou, essa cantora, de ver assim a tristeza, né? O empoderamento, ele não te preenche, ele te deixa mais vazio ainda, porque ele não é uma coisa de Deus, ele é satânico. Então, vem Deus dizendo, é a virtude, sejam virtuosas, mulheres, e se satisfaçam fazendo aquilo que eu pedi, né? Porque hoje nós não queremos mais fazer o que Deus pediu, a gente quer ir por caminhos diferentes. Mas eu não consigo, eu não nasci para fazer isso. Mas se Deus disse para a gente fazer, porque Ele vai capacitar a gente a fazer. Então, Deus seja louvado. Muito, muito importante esse assunto, e foi de grande valia para a minha vida aqui, para a Valentina, né, filha? Eu não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer contribuir falando alguma coisa aqui com a Fernanda Colombo. Oi, gurias, eu quero falar. Posso? Oi, Vanessa. Vanessa, tudo bom? Tudo Saudade bom, de vocês. Também. Eu amei ouvir a sua palestra, assim, você foi ao ponto, você foi, assim, inspirada por Deus. Eu sou, assim, fruto de Deus, mas, assim, eu me tornei adventista, eu tinha 22 anos. E eu vivi uma faculdade inteira ouvindo feminismo, sabe, recebendo esse conteúdo. E quando eu conheci a Bíblia, como Deus realmente define e trata a mulher, o valor que a mulher tem para Deus, Deus limpou, né? Toda essa teoria, que é uma ilusão, né? Realmente, ela denigre a imagem da mulher que Deus criou, né? E assim, como é importante a gente revisar e ouvir novamente o valor que nós temos diante de Deus, porque nós somos atacadas, né, por Satanás diariamente, né? O nosso trabalho, sim, como mães, esposas, educadoras, líderes da igreja, é extenuante às vezes, né?
cansa, né? E muitas vezes, nesse momento de fragilidade, Satanás assim, se aproveita para nos botar para baixo, né? Você não está no caminho certo, não dá certo, quando a gente tem os tropeços, né? Não, mas olha o valor que essa obra tem diante de Deus, né? Então, assim, como podemos confiar, e cada dia, assim, eu peço, Senhor, renova as minhas forças, né? Me mantenha no foco, né? E me aproxime de pessoas que também têm o mesmo alvo, né? Porque a gente precisa também, né? Se fortalecer, e uns fortalecer os outros como corpo de Cristo, né? Então, assim, eu fiquei bem feliz de ouvir, né? Você chegou nas palavras certas, à conclusão certa, assim, que nós mulheres e E de mães fato, né, a cristãs Vanessa falou essa precisamos. palavra de atacada, nós somos realmente muito É. atacadas, e de fato, assim, a gente às vezes escuta dentro da igreja, né, porque de fato existem problemas que eles são reais, porque no sentido assim, de que muitas vezes as famílias não estão vivendo a vontade de Deus dentro do lar, né, porque é por causa que o homem não está vivendo aquilo que Deus tem para ele, como homem dentro do lar, às vezes a mulher também não. Então a gente escuta assim, às vezes até, né, de cristãos, pessoas dentro da igreja. Ah, mas o meu marido, ele não vive, ele não é esse homem que me ama assim como Cristo amou a igreja, né? Então existem às vezes problemas dentro das famílias cristãs que são problemas que existem, reais. Sim. E aí vem o feminismo e nos diz que o problema é o patriarcado, que o patriarcado é opressor, o sistema de É um Deus, modelo. porque o patriarcado é o sistema de Deus, né? O homem como líder, cabeça da sua família, é o sistema de Deus. Aí o feminismo vem dizer para nós um problema que é real, que é o culpado ou o opressor é o patriarcado, quando que na verdade não é o patriarcado, é o pecado. Né? O pecado é o que nos oprime, que nos levou à condição que nós estamos. E a solução não é o feminismo. Aí o feminismo vem, nos diz que nos fala de um problema que muitas vezes existe, nos traz, então, um opressor que não é real, e nos traz uma solução como sendo o feminismo, né? O empoderamento da mulher, a mulher, então, se sobrepor, né? Quando que não é. Quando que, de fato, a redenção ela não está no feminismo, mas a redenção está em Cristo, está em o homem e a mulher buscarem a cruz de Cristo, né? Buscarem a Cristo, se aproximar de Cristo. Então, mas nós realmente somos fortemente atacadas e muitas vezes a gente não se dá conta, né? Por exemplo, uma frase que eu não falei na palestra, mas assim, a gente escuta, né? Desde pequenininho, talvez vocês vão concordar comigo, mas estuda e trabalha, a mulher, né? A mulher escuta desde pequenininho, estuda e trabalha para não depender de Marido. homem, né? Para não depender de marido. Da onde que vem essa frase, né? Essa frase, ela está no livro, ela vem das feministas, em livros feministas, e a gente escuta isso mesmo muitas vezes de cristãs, né? Não estou dizendo que a gente não deve estudar, não deve trabalhar, que a gente não deve buscar uma evolução, um conhecimento, né? Não é, a vontade de Deus é que a gente possa estar sempre em contínuo desenvolvimento, mas nós temos uma missão que é estar acima de todas, né? E então a gente muitas vezes reproduz falas feministas sem nem se dar conta, porque a gente é tão bombardeada em todos os lados que a gente não se dá conta que a gente está reproduzindo a fala delas sem perceber. Sim. Na verdade, a profecia fala que há muitas Evas modernas, né? Assim, que estamos buscando muitas mulheres, né? Estão em busca desse reconhecimento, né? Na área, especialmente profissional, foca no profissional, né? E deixa de lado a família, né? Como se ali ela fosse ficar realizada e valorizada, né? Que o lar não é um lugar de valorização. Isso é uma visão satânica, realmente, né? Então, nós precisamos construir essa imagem positiva da mãe, da mulher, da esposa, né, no lar, e também para as nossas pequenas aqui, né? Eu fiquei surpresa, pensei, será que essa palestra vai ser adequada para ela? Mas eu vi as meninas ali assistindo, né? E sim, nós temos que ensinar a elas, desde pequenas, o valor, né? Por exemplo, pessoal, mas também, né, ensinando as diferenças, né? Para elas poderem tomar as suas próprias decisões, né, com relação ao papel da menina, né, do feminino, da mulher, aos olhos de Deus.
Mais alguém deseja dar alguma contribuição? Fê, você e o Colombo poderiam, então, finalizar orando com a gente? E nossa gratidão, a gente vai deixar ela gravada e depois a gente joga no site e coloca o link para que a gente possa assisti-la novamente, para que a gente possa compartilhar essa palestra tão linda e tão cheia de ensinamentos. Nossa gratidão, Fernanda e Colombo. Vamos orar, então? Querido e bondoso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra que nos alimenta, pela tua palavra que nos norteia, pela tua palavra, querido Pai, que é luz para o nosso caminho, né? Lâmpada para os nossos pés. Queremos te agradecer, querido Pai, por esse momento aqui que nós podemos conversar juntos, estarmos atentos às armadilhas do inimigo, pedindo, querido Pai, que de maneira especial o Senhor nos ajude a não cairmos dos encontros desse inimigo, a não cairmos no conto da serpente. Queremos pedir, querido Pai, que o Senhor abençoe a cada mulher, abençoe a cada lar aqui representado, de forma, querido Pai, que elas não estejam agindo, mesmo que inconscientemente, de acordo com pilares, daqui a pouco, do feminismo. E também pedir, querido Pai, que nós, homens, possamos, Senhor, estar buscando a cada dia o entendimento, a luz da Tua palavra, para pôr em prática, de forma adequada, as nossas responsabilidades. Pôr em prática de forma adequada, querido Pai, assim como Cristo amou a igreja, nós amarmos as nossas esposas também. Sabemos, querido Pai, que dessa forma nós não estaremos dando nenhuma oportunidade ao inimigo para esse empoderamento segundo o feminismo. Abençoe a cada lar aqui representado, que possamos juntos todos estarmos caminhando rumo à Canaã celestial, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. A todas as famílias que estiveram conosco. Boa noite a E- todos. Deus Nós te abençoe. agradecemos. Boa noite a todos vocês, então, e nos encontramos no dia 23 de julho aqui. Um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau, boa noite.